Então, olá a todos. Meu nome é Laura. Eu realizei então um trabalho sobre manejo e controle de plantas daninhas e insetos pragas na cultura da batata inglesa. Então, falando um pouquinho sobre a batata inglesa, ela ocupou em 2005 uma área de 18,65 milhões de hectares, com uma produção de torno de 321,97 milhões de toneladas. A cultura da batata inglesa é uma das culturas mais semeadas pelo mundo porque ela é um alimento prático, rápido e barato. É uma cultura originada da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Ela foi implantada no Brasil no final do século de 1800, na região sul do país, onde as condições edafoclimáticas eram favoráveis para a produção dessa cultura. Então, ela é uma cultura dicotiledônea, ela é família da Solanaceae e ela pertence ao gênero Solano. Contém mais de 2.000 espécies e a sua flor ela possui cerca de 3 a 4 centímetros de diâmetro. Sua coloração varia de branco e rosado a vermelho, roxo e azul. Seu sistema radicular ele é considerado superficial e ele pode chegar a uma profundidade de até 50 centímetros. Ele necessita temperaturas para o seu desenvolvimento, temperaturas ideais, sendo a mais adequada de 21 graus. Ela não tolera temperaturas menores que 7 graus e nem maiores que 26. Então, como realizar o manejo da cultura da batata inglesa? Pode ser dividido em 3 etapas, que é a escolha e preparo da área, que é muito importante observar se naquele local a cultura antecessora não foi uma solanácea, por exemplo, o pimentão, o fumo ou o tomate. Já a segunda etapa é o preparo do solo, que além de facilitar o plantio, ele tem grande influência na emergência das plantas, bem como na formação e produção de tubérculos. Então, realizar a gradagem na área e a aração ela deve ser feita numa profundidade em torno de 20 centímetros. E a terceira etapa é a calagem e adubação, fazer análise de solo, podendo ser realizada a qualquer época do ano, só que para fazer adubação na cultura da batata inglesa é necessário realizar cerca de 4 meses antes do plantio. Especificações nutricionais. O desenvolvimento dessa cultura ele é acelerado, ele leva no máximo 110 dias para encerrar seu ciclo. Sua exigência de nutrientes ela é bem grande e variada, porque vai depender do tipo de local, de solo e ambiente. Então, alguns macronutrientes que a cultura da batata inglesa necessita seria o fósforo, o potássio, o nitrogênio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Micronutrientes: manganês, cobre, ferro, zinco e boro. E os tubérculos, eles são compostos por aproximadamente 80% de água, 16% de carboidrato e principalmente amido, que em sua composição dissolvida, ela é absorvida na forma de glicose após hidrólise enzimática. 2% são fibras e pode chegar até 0,7% composto por frutose, sacarose e glicose. O manejo e controle de plantas daninhas. Algumas plantas daninhas monocotiledôneas gramíneas são os capins. Capim marmelada, capim carrapicho, capim colchão, capim pé de galinha, capim arroz, capim braquiária e tiririca. As dicotiledôneas, picão preto, falsa serralha, macela, mentros, poaia branca, guanchuma, mastruço, serralha e caruru, e entre outras, que eu não falei, que estão ali na lista. Uma forma de manejo é sempre observar quais são as plantas daninhas que pertenceram ou aparecem naquela área quando cultivada a cultura da batata, para saber qual a melhor forma de manejar. E sempre realizar um preparo de solo coerente com a cultura. Não plantar em áreas que apresentam plantas daninhas de reprodução assexuada. E os tubérculos que demoram mais para germinar, atraso no fechamento
e sombreamento das entrelinhas, favorecendo no período inicial da cultura o primeiro fluxo de germinação das plantas daninhas, que devem ser controladas. Aí pode ser feito o controle preventivo, cultural, manual e químico. O controle preventivo é impedir a entrada de novas plantas daninhas na área de plantio. Isso pode acontecer por conta dos implementos agrícolas, por exemplo. Então, se tu está numa área que tem algumas plantas daninhas que podem atingir a cultura da batata inglesa, é sempre necessário, então, realizar a limpeza desses maquinários antes de entrar na área da batata inglesa. Controle cultural. Qualquer mudança, incremento ou redução de algum manejo de lavoura que exerça algum tipo de pressão negativa na população acarreta no controle da comunidade florística já instalada na área agrícola. Então, a cultura da batata inglesa ela pode ser utilizado espaçamentos desde 0,80 até 0,35 metros, influenciando diretamente no tamanho dos tubérculos. Plantios com espaçamento menores e cultivares de crescimento rápido permitem um sombreamento precoce das entrelinhas de cultivo, dificultando a germinação e desenvolvimento das plantas daninhas. O controle manual ele pode ser feito a partir de maquinários ou manualmente. Ele deve ser realizado após 30 dias da implantação da cultura da batata na área, quando for observado que as plantas chegaram numa altura de 20 a 30 centímetros. E o controle químico, que é o mais utilizado, é necessário observar as plantas daninhas que estão na área, realizar a aplicação de secante para matar todos e qualquer resquícios de plantas antecessoras. Pode ser realizada uma aplicação de herbicida no pré e no pós-emergência. Alguns insetos pragas, então, que podem atingir a cultura da batata inglesa seriam os pulgões, a mosca minadora, a vaquinha, o burrinho, traças, cigarrinha, bicho de tromba de elefante e lagarta rosca. Então, o controle desses insetos pragas. Para todos esses que eu citei, tem como recomendação realizar um monitoramento da área e utilizar inseticidas que são específicos para cada uma desses insetos. Mas existe um manejo que é diferente para alguma desses insetos pragas. Por exemplo, os pulgões. Fazer a contagem dos pulgões em 100 folhas por cada hectare. Mosca minadora. Podem existir casos que, quando não escolhido inseticida seletivo, ele pode acabar intoxicando os inimigos naturais e não realizar o controle, então, da mosca minadora. As traças. Realizar o preparo do solo para evitar que aconteça a formação de torrões que vão servir como abrigo, então, para esses insetos pragas. Cigarrinha. Utilizar a armadilha amarela. E algumas doenças da cultura da batata inglesa é que existem doenças por fungos, foliares, causadas por bactérias, causadas por nematóides e por vírus. Então, a lista de doenças que atingem a cultura da batata inglesa é diversificada, ela é bem grande. Então, é importante, tanto para a realização do controle das doenças, das plantas daninhas e insetos pragas, é necessário sempre realizar um monitoramento, desde o pré e pós-semeadura. Todo o ciclo da cultura é necessário realizar, então, monitoramento para que não aconteça grandes infestações de insetos pragas de plantas daninhas ou também que aconteçam as doenças na cultura. Então, o meu trabalho seria isso. Obrigado pela atenção de todos.